abordar o tema Os Novos Desafios do Setor Social e Solidário, que eu verei à luz da doutrina social da Igreja. Da doutrina social da Igreja que sublinha a importância do destino universal dos bens, o bem comum, o princípio da solidariedade e da subsidiariedade e muitos outros. Esta doutrina foi expressa de uma forma sistemática a partir da encíclica de Leão XIII. Paulo VI, na Populorum Progressio, deu-lhe um desenvolvimento admirável. 40 anos depois, na centésimos anos, o Papa João Paulo II e mais tarde o ainda vivo Papa Emérito Bento XVI, numa admirável encíclica ainda não aprofundada, que é a caridade na verdade. Vou partir de algumas constatações. Fala-se muito, já agora esqueci o Sr. Diretor da Segurança Social, que está para aí, já ouvi. Está ali, o meu grande amigo. Fala-se muito que a Segurança Social corre graves perigos e, de facto, ela, sem contribuintes que descontem, certamente irá para o colapso. Por outro lado, o egoísmo, o desinteresse, a falta de solidariedade crescem. Por que é que isto acontece? Em vez de remendos e terapias ajusante, por que não resolver os problemas a montante com prevenção, cuidados, medidas de longo alcance em prol do futuro das gerações vindouras? Andando por este interior do país, verifico que há neste interior males que impedem o futuro de Portugal. Entre eles já foram aqui abordados e não são novidade para ninguém. O inverno demográfico, com o envelhecimento da população, a deslocação de casais férteis em idade laboral para o estrangeiro e para o litoral do país. Segundo, a falta de sucessão de gerações que leva ao encerramento de escolas, já levou, nas aldeias, e a médio prazo levará também ao encerramento de lar de idosos, hoje necessários, mas amanhã despovoados. A falta de solidariedade, fruto do individualismo, do hedonismo, da indiferença e do desrespeito pela vida e pela pessoa e da chamada globalização da indiferença que fala o Papa Francisco. Com o eclipse de Deus, a ausência de valores e a cultura da morte. Depois, o desperdício, o esbanjamento, as obras faraónicas, o abuso das coisas criadas, espremidas, sem ética e sem regras, encandeados pela cultura cínica, sem amanhã, sem esperança e sem respeito pelos vindouros, fiel ao comamos e bebamos que amanhã morreremos. Depois as desigualdades gritantes, a má repartição dos bens que aumenta cada vez mais. E, por outro lado, cresce a falta de solidariedade, a insensibilidade, o desprezo, o esquecimento do bem comum e do destino universal dos bens, que são direitos anteriores ao direito de propriedade. Há 5 anos, em 2010, a União Europeia celebrou o Ano Europeu da Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social. Para acabar com elas nos países da União, dizia-se até ao ano de 2020. O que aconteceu? Elas não acabaram e não acabam por decreto. Exigem empenho, exigem reconhecer a dignidade dos excluídos, que são pessoas de carne e osso, com valor transcendente e direitos invioláveis e inalienáveis.
A pobreza material no mundo é gritante. São milhões e milhões de pobres sem o mínimo necessário. Cristo disse: pobres sempre os tereis. Os excluídos, os sem direitos aumentam. O desemprego, os baixos salários levam à pobreza material. A exclusão social de não ser aceite, a negação de direitos elementares, como o direito à vida, à dignidade, ao amor, a ser respeitado, são desapreço pela dignidade da pessoa. O excluído é sempre a vítima, sem pão, sem água, sem habitação, sem afeto, sem liberdade, sem amor, sem participação nos bens que lhe são devidos, sem acesso aos bens materiais e aos bens imateriais da cultura, da instrução, do respeito da sua dignidade. Cresce o fosso entre os desavergonhadamente ricos e os muito e terrivelmente pobres. A pobreza material, que exclui da posse e uso dos bens da terra, e as formas da exclusão social são atentados à dignidade da pessoa humana, onde que ela esteja. Diz Jesus: nem só de pão vive o homem. Há pessoas com bens, com dinheiro, com estatuto social e que vivem abandonadas. Há quem com pouco seja feliz e seja amado. E há idosos, doentes, portadores de deficiência, despejados em instituições até por vezes luxuosas. Mas que interessa? Os filhos não os aturam para gozar a vida, para poderem passar férias livres de velhos que estorvam e não rendem. Aturar doentes não é fácil. E velho muito menos. Ninguém quer sacrifícios. Egoístas, sequiosos do bem-estar, fecham-se à piedade. O conforto do casal sobrepõe-se à felicidade dos velhos, dos doentes e das crianças. O dinheiro não é tudo. Pobres, velhos, crianças, deficientes e inválidos não precisam só de pão. O amor e o carinho são insubstituíveis. O idoso diz: só ando aqui a estorbar, a ser pesado. Os seus familiares dizem: no lar, no asilo, com outros, lá é que ele está bem. Com a comida a horas, sem lhes faltar nada. Oculta-se o resto. Assim livramos-nos deles, despachamos-los. Sem piedade, fogem ao amor e ao sacrifício. É uma grande hipocrisia o que se faz. Não faltará nada aos despejados nos lares, a morrer de tédio longe dos filhos. A pessoa vive só de pão e conforto material. Será que não precisa de mais nada? Que o dinheiro paga tudo e o afeto não é importante? A injustiça dos filhos é ilustrada na história que todos sabemos e que reproduz o que hoje ocorre. Num país desumano era costume os filhos levarem os pais idosos para um monte, para um ermo e deixavam-no lá morrer à fome. Um filho cumpriu o ritual, levou o pai doente e velho para o deserto e ao despedir-se deixou-lhe uma manta. Mas o pai cortou a manta a meio e deu-lhe metade e disse: leva metade para quando o teu filho trouxer para aqui. O filho caiu em si, carregou de novo o pai às costas para casa. Temos de aprender a lidar com os idosos, com as crianças, com os portadores de deficiência, com os excluídos. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A sociedade marcada pela cultura da morte, do ódio, do egoísmo e desprezo, avessa e fechada à solidariedade, à inclusão social, ao amor e respeito pela pessoa, vai acabar, como o Cronos da mitologia, por devorar os seus filhos e deste modo acabará a sua própria ruína. A escravatura, a rejeição, o aproveitamento, a exclusão social são males que se veem na exploração, na venda, na rapa de menores, nas crianças soldado utilizadas sexualmente, feitas cobaias para a extração de órgãos, para satisfazer caprichos. As crianças e os jovens são instrumentalizados em redes de pornografia, no rapto, nos comércios de órgãos e de pessoas, como mercadoria na escravatura da droga, do álcool e da prostituição. O comércio de pessoas é hediondo. Os excluídos, os abusados e manipulados, esquecidos que vegetam sem afeto, aumentam cada vez mais.
É um crime tratar mal os pobres. Os indefesos, as crianças e os velhos, os doentes, os loucos, os deficientes, que não se podem defender. Há pecados gravíssimos, continuam pecados gravíssimos, cuja malícia brada aos céus. Os pecados que bradam aos céus, o povo diz quebrados, não são quebrados, são quebradam, clamam ao céu. Desde o homicídio voluntário, o pecado sensual contra a natureza, a opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas, e não pagar o salário a quem trabalha. O Concílio Vaticano II, na Constituição sobre o mundo contemporâneo, diz: uma vez que todos os homens dotados de alma racional e criados à imagem de Deus têm a mesma natureza e a mesma origem, e porque redimidos por Cristo gozam da mesma vocação e destino divinos, deve reconhecer-se cada vez mais a igualdade fundamental entre eles. É claro que nem todos são iguais na capacidade física, nas qualidades intelectuais e morais, mas toda a forma de discriminação, quer social, quer cultural, que atinge aos direitos fundamentais da pessoa, baseada no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser ultrapassada e eliminada como contrária à vontade de Deus. É de lamentar, diz o Concílio, que os direitos fundamentais da pessoa não sejam respeitados como deve ser em toda a parte. É o que sucede quando se nega à mulher o direito de escolher livremente o esposo e de abraçar o estado de vida que quiser ou de ter acesso a uma educação e cultura semelhantes às que se reconhecem ao homem. Falta o amor, falta o carinho para com as crianças, para com os velhos, para com os órfãos e viúvas, que não contam e não produzem. Como dissemos, os pais despejam os filhos na creche, no jardim infantil, livram-se deles, até os vendem, até os matam, até os rejeitam e se esquecem deles. A gente tornou-se egoísta, materialista, hedonista. Procura proveito de satisfação imediata. As pessoas tornaram-se insensíveis, alérgicas à solidariedade e ao bem comum, ao verdadeiro amor que é a fonte de alegria e felicidade. Esquecem o que disse Jesus: há mais alegria em dar que em receber. E o Evangelho resumido, e esquecem o Evangelho resumido por Francisco de Assis: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Há que manifestar compaixão, empatia, solidariedade e solicitude por todos, pelos excluídos. A pessoa não se valoriza, não vive com dignidade, não se compreende como pessoa digna de autoestima se não for aquecida, bafejada por manifestações fraternas de carinho, de apreço pelos outros. É fácil dar um naco de pão ou uns cêntimos sem olhar a pessoa, sem sorrir, sem um gesto afável, sem troca de olhares, sem compaixão, sem empatia, sem ouvir um desabafo, o desabafo que o pobre quer, porque o pobre quer encontrar eco em nós. Todos conhecemos a historieta de Rainer Maria Rilke, que costumava dar uma moeda à pobre que pedia esmola. Fazia-o sem olhar, mas um dia pensou: vou-lhe oferecer uma flor. E deu-lhe a flor. Falou com ela, ouviu-a, sorriu-lhe. A mulher foi dali encantada, a cheirar e admirar a sua flor, grata por ter encontrado alguém que a olhou e lhe falou. E durante 15 dias não voltou a pedir esmola. São importantes os gestos dos voluntários a partilhar com os excluídos, não fugindo ao sacrifício, ao empenho, à dádiva de si próprios, em prol dos necessitados, como fez o bom samaritano da parábola, que socorreu o ferido assaltado por leões. Os pobres e os excluídos são homens, são mulheres de carne e osso, com uma dignidade transcendente. São filhos de Deus, são irmãos nossos, são credores de igual dignidade e iguais direitos. Ao agir é preciso ter como fim o bem comum, saber que o mundo criado é de todos e os bens têm destino universal. Ordem e progresso social subordinam-se à pessoa humana, que é o centro, que é a razão de ser de tudo o que há no mundo. Diz o Concílio: de todas as criaturas terrenas, só o homem é pessoa, sujeito consciente e livre, e precisamente por isso centro e vértice de tudo o que existe sobre a terra. A dignidade pessoal é o bem mais precioso que o homem tem, graças ao qual transcende em valor todo o mundo material.
A dignidade pessoal constitui o fundamento da igualdade de todos os homens entre si. Daí a absoluta recusa de todas as mais variadas formas de discriminação, que continua a dividir e a humilhar a família humana, desde as raciais e económicas, às sociais e culturais, das políticas às geográficas. Toda a discriminação é injustiça, absolutamente intolerável, não tanto pelas tensões e conflitos que pode gerar no tecido social, quanto pela desonra feita à dignidade da pessoa, não só àquele que é vítima da injustiça, mas ainda à daquele que a pratica. A dignidade pessoal é a propriedade indestrutível do ser humano. Nunca se perde, por maiores crimes que se cometam. A dignidade humana é prévia, antecede o operar humano, jaz na natureza da condição humana, é independente da boa ou má conduta moral. Pobres e excluídos são pessoas, são filhos de Deus, são irmãos nossos, em humanidade e dignidade. E por isso, os bens materiais, culturais e imateriais, a ordem e o progresso são todos e para todos. A pessoa humana, diz o Concílio, é superior a todas as coisas e os seus direitos e deveres são universais e invioláveis. É necessário que se torne acessível ao homem tudo o que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana, como é o alimento, o vestuário, a habitação, o direito de escolher livremente um estado de vida, de constituir família, o direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à informação correta, o direito a agir segundo a reta norma da sua consciência, à proteção da vida privada, à justa liberdade, mesmo e inclusivamente em matéria religiosa. A pessoa é ser relacionável, toma consciência de si na comunhão com os outros, vivendo com eles e para eles, amando e sendo amada, dando, recebendo e desejando receber, apreciando e sendo apreciada. É um ser social por natureza, não pode viver nem desenvolver as suas qualidades sem entrar em relação com os outros. Assim como as plantas não crescem sem o calor do sol e da chuva, e a chuva quando alto, assim a pessoa não cresce, não toma consciência de si sem abertura ao transcendente, a alguém maior que nós e sem a experiência da fraternidade, do amor e da comunhão. O bebé selvagem, só com alimento, sem sorriso, afeto, afagos da mãe e presença de seres humanos, não tomaria consciência de si, não aprenderia a falar, vivendo no máximo da exclusão social e da pobreza humana e espiritual, de viver sem outros. O ser humano nasce e vive como ser doente, suplica ajuda e reconhecimento, necessitado de relação e abertura para se realizar, compreender e ser feliz. Tudo o que há no mundo converge para o homem e deve estar ao seu serviço. Diz o Concílio, a índole social do homem demonstra que a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade estão mutuamente dependentes. Por natureza, a pessoa humana, que tem necessidade absoluta da vida social, é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. A vida social não é, pois, para o homem qualquer coisa de acidental. Por isso, nas relações com os outros, na reciprocidade de serviços, no diálogo com os homens, o homem desenvolve todas as suas capacidades e pode corresponder à sua vocação. Respeitar a dignidade inviolável e impossível de cada um, sem olhar à cor, à raça, ao sexo, à proveniência, à saúde, aos haveres, à cultura, à conduta moral e à condição social ou religião. Ver no outro um outro eu, o próximo, o interlocutor e irmão, ser humano igual a mim. Devemos ser humanos, pessoas abertas aos humanos, atentos e sensíveis aos mais pobres como bons samaritanos, uns dos outros, deixando de ser e agir como rico avarento, sem coração que esbanjava os bens, sem olhar o pobre Lázaro que lhe mendigava à porta. Um cigano, um estrangeiro, um pobre ou rico, bom ou mau, crente ou não, homem ou mulher, é ser humano, com dignidade igual à minha. Aceitar as diferenças, cientes de que nada tiram à dignidade essencial de uma pessoa humana. Em Portugal há mais de 2 milhões de pobres, milhares de desempregados e vítimas da exclusão social, da violência doméstica e generalizada que atinge sobretudo mulheres,
crianças e velhos. Dezenas de milhares de crianças portuguesas são acompanhadas pela proteção de crianças e jovens. O desemprego, a doença e a crise levam à miséria imerecida uma multidão anónima de pobres envergonhados que não pedem porque se envergonham de pedir. Antes, eles até já viveram com algum desafogo quando tinham emprego, saúde e bem-estar. Agora vivem em situações desesperadas, na revolta e na tristeza de um orgulho ferido que os impede de abrir a boca. O que são eles agora, se não excluídos, escorraçados da sociedade, a pedir a intervenção e o amor de quem pode e deveria socorrê-los? O bem comum dá sentido ao progresso dos povos e ao desenvolvimento integral das pessoas, disse Bento XVI, à Fundação Centésimos Anos. Segundo ele, a crise das dificuldades nas relações internacionais, na economia dos Estados, deve-se à falta de confiança e solidariedade, a orientar para o bem comum e para as autênticas relações humanas de amizade, intercâmbio e reciprocidade dentro da atividade económica. A razão de ser do desenvolvimento é sempre o bem comum. Os bens materiais são necessários, mas sem a orientação para o bem comum prevalecem o consumismo, o esbanjamento, a pobreza, os desequilíbrios, os fatores negativos para o progresso e o desenvolvimento. Na encíclica Caritas in Veritate, o Papa apontou o caminho da gratuidade e o perigo de a interdependência, de facto, entre os homens e os povos, não corresponder à interação ética das consciências e das inteligências da qual venha o resultado do verdadeiro desenvolvimento humano. Notar o desinteresse dos países ricos pelos países pobres, a insensibilidade à multidão dos excluídos. Antes da reunião do G20, o Papa Bento XVI escreveu outrora ao primeiro-ministro inglês Gordon Brown, falando do destino universal dos bens da terra, que não são só de 20 países, mas de todos os humanos. Seremos julgados pelo amor, pelo bem que fizermos. Seremos felizes se amarmos os pobres, os doentes, os presos, os estrangeiros, os excluídos, os necessitados, vendo neles Cristo que por nós morreu e neles quer ser reconhecido. Essa é a parábola que todos conhecemos e não vou repetir aqui. Portanto, tive fome, tive sedes, era peregrino, estava nu, estava doente, estive na prisão, assisti, etc. Diz São João: ninguém diga que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão que vê. A religião sem amor ao próximo é mentira, é falsidade, é ofensa a Deus. Por isso Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E o Vaticano II diz: o respeito e a caridade devem estender-se aos que pensam e agem de modo diferente de nós, em matéria social, política e inclusivamente religiosa. Quanto mais nos esforçarmos por penetrar com bondade e amor no íntimo de seus modos de ver, tanto mais facilmente poderemos estabelecer diálogos com ele. Diz a carta de Tiago: não mistureis a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo glorificado com a acessão de pessoas. Se entrar na vossa assembleia um homem com anel de ouro no dedo e vestidos preciosos, e entrar também um pobre sordidamente vestido, e disserdes ao magnificamente vestido: senta-te no lugar de honra, e ao pobre: senta-te como escabelo debaixo dos meus pés, não é verdade que fazeis distinção entre vós mesmos e que sois juízes de pensamentos iníquos? Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Se cumpris a lei da Escritura, diz Tiago, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, procedeis bem. Se fazeis acessão de pessoas, cometeis um pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Portanto, cultivar a compaixão, o perdão e a misericórdia. Ao contrário do que diziam os nazistas, a compaixão não é fraqueza, mas é fonte de alegria. Cumular de afeto e respeito pretos, brancos, amarelos, ricos ou pobres, bons e maus, crentes ou não, sábios e loucos, nacionais e estrangeiros, não é sinal de fraqueza. É o caminho de desenvolvimento, é respeito da dignidade humana e alegria. Fazer bem, responder ao mal com bem, apostar nas obras de misericórdia, que é o programa das Santas Casas,
em atitudes positivas, no respeito dos outros como irmãos, com dignidade igual à minha, segundo a regra de ouro, faz aos outros o que desejarias que te fizessem a ti. Este, meus amigos, é o programa que deve regular a conduta social. Cada um veja o que pode fazer por quem é explorado, excluído e não amado. Há iniciativas como a do M25, daqueles jovens da Holanda, de Delft, Amsterdã, ou o Talita Kum de religiosas contra o comércio de órgãos, contra a prostituição, contra o turismo sexual. Há instituições, há iniciativas. O que interessa é amar. É ser solidário para se ser feliz. Cada um faça o que puder. Vale mais acender um fósforo do que protestar contra a falta de luz, dizia Fulton Sheen no Metropolitan de Nova Iorque, quando falhou a luz. Cada um faça o que puder. O essencial é fazer, é amar muito, é não ficar inativos. Onde houver que fazer o bem, que se faça. Dizia